Pessoal, sejam bem-vindos a essa aula de eletrônica analógica. E nessa aula, nosso objetivo é aprender como aplicar a ferramenta MATLAB na resolução de sistemas lineares resultantes aqui das nossas análises de circuito usando o teorema da análise nodal e da análise de malhas. Como vocês já perceberam, todas as nossas análises usando esses métodos, elas resultam em um sistema de equações que nos proporcionam, então, os valores das incógnitas, sejam elas as correntes nas malhas ou os potenciais nos nós, no caso da análise nodal. Então, aqui eu coloquei um exercício que a gente já discutiu sobre ele, usando essa técnica de análise nodal. E aí, observando todos os nós, exceto o nó de referência, que a gente escolheu como sendo 5, nós encontramos 4 equações. No primeiro nó, a gente associou a tensão do nó 1 com o nó 5, que é igual à tensão da fonte. Para o nó 2, a gente fez o Kirchhoff das correntes. Para o nó 3 também. E para o nó 4, a gente fez aqui, associou a tensão V4 com a tensão V2, porque a gente já tinha essa diferença, que é a tensão da fonte. O próximo passo aqui seria substituir as expressões das correntes pelas expressões da lei de Ohm. Então, a gente tem a corrente 1 em R1, e 2 em R3, e 3 em R2. Substituir aqui pelas diferenças de potencial sobre as resistências. E também substituímos o valor do potencial termo, que é 0 volts, V5 igual a 0 volts. Com isso, a gente chega nesse sistema, em que as incógnitas são V1, V2, V3 e V4. Então, 4 incógnitas com 4 equações. Como eu já disse, vocês podem resolver esse sistema através de vários métodos, por substituição, por regra de Cramer, escalonamento, etc. Mas a gente pode também resolver de maneira computacional, e é isso que eu vou mostrar nessa aula. Antes de entrar diretamente na implementação no MATLAB, nós vamos discutir um pouquinho sobre o que são sistemas lineares e como representá-los usando a representação de matrizes. Para falar de sistemas lineares, eu vou utilizar esse material extraído do site matematicabasica.net. E a primeira coisa que nós vemos aqui é a definição do que é um sistema linear. Então, nós sabemos que é um conjunto de equações lineares com m equações e n incógnitas. E quando vocês aprofundarem um pouco mais nos estudos desse tipo de sistema, vocês vão ver que quando o número de equações, ou seja, m, é igual ao número de incógnitas, n, nós vamos ter um resultado existente e determinado. Tá? Então, os problemas que nós vamos tratar sobre esse tipo de sistema, onde m é igual a n. Antes de falar mais sobre o sistema linear, a gente precisa entender e lembrar o que é uma equação linear. Então, é uma equação com esse formato, são n incógnitas, aqui x1, x2, x3 até xn, e elas vêm multiplicadas, então, pelos coeficientes A1, A2, A3 até AN, que são números reais. E, além disso, somando aqui na equação, tem também o termo que a gente chama de termo independente. Quando o termo independente é igual a zero, essa equação é chamada de equação linear homogênea. Então, aqui a gente tem um exemplo com os coeficientes 2, 5, menos 1, 3 e o termo aqui independente é o menos 2. Bom, aqui está um formato como nós representamos normalmente esse conjunto de equações.
Aqui tem um exemplo também com alguns coeficientes específicos. E aí, o que significa solucionar um sistema de equações? Significa encontrar os valores de x, y e z que resolvem ao mesmo tempo as três equações, ok? Então, é uma solução única, são valores únicos de x, y e z, que ao mesmo tempo são soluções das n equações do nosso sistema, ok? Então, aqui tem um pouco mais sobre a solução, o conjunto solução, né, que é um número, o conjunto ordenado dos números C1 até Cn, certo? E nesse caso aqui, cada incógnita, então vai ter o valor aqui referente no conjunto solução, ok? Então, x1 vai ser igual a C1, x2, C2, xn igual a Cn. Esses valores são os valores de x que resolvem o sistema. Bom, uma forma de representar muito comum esse tipo de conjunto, de sistema, é a forma matricial. Então, uma equação matricial, ela aparece nesse formato. Uma matriz que a gente pode chamar de matriz A, vezes uma matriz com as variáveis, e uma matriz B, que é a matriz com os termos independentes após a igualdade. Então, partindo dessa representação, nós podemos escrever essa representação. Então, o que são essa matriz? São esses coeficientes multiplicando esse conjunto, né, A de coeficientes que multiplicam as variáveis. E B são esses termos independentes reunidos numa matriz coluna. Ok? Então, se a gente multiplica essa matriz por essa, a gente chega nessa igualdade e nós temos exatamente as três equações. Então, essa maneira matricial é uma maneira muito usada para entender e para resolver um sistema linear. Só para lembrar aqui como que a gente realiza a multiplicação de matrizes, né, entre matrizes. Então, aqui a gente tem uma matriz 3 por 2, e aqui uma matriz 2 por 1. Essa multiplicação vai dar como resposta uma matriz, então, 3 por 1. Lembrando que é o número de linhas e o número de colunas. Então, o que significa multiplicar essas duas matrizes? Como que a gente faz isso? A gente multiplica a primeira linha pela matriz coluna aqui, 2 por 1. Então, e soma o resultado da multiplicação. Então, significa multiplicar 2 vezes x, 2x, e somar com 1 vezes y. Então, mais 1y. Isso aqui, pela igualdade, vai ser igual a esse primeiro elemento da matriz solução. Novamente, nós fazemos a segunda linha vezes a matriz coluna, então 5 vezes x, 5x, mais 2 vezes y, 2y. Esse resultado vai ser igual a esse segundo elemento da matriz coluna de solução. Novamente, multiplicamos a terceira linha pela matriz coluna das variáveis. Nós temos 1 vezes x, 1x, mais 2 vezes y, 2y, isso aqui é igual a 1. Então, se nós queremos transcrever desse formato para esse,
É somente pegar os coeficientes que estão multiplicando as incógnitas, fazer essa matriz que a gente pode chamar de matriz A, e escrever a multiplicação pela matriz coluna de variáveis e fazer com que isso seja igual a uma matriz de coeficientes independentes, que já estão aqui em destaque também. Se a gente escreve o coeficiente independente do outro lado da igualdade. Tudo bem? Então, a gente pode transpor direto desse formato para esse formato matricial facilmente. Bom, por fim, aqui nesse material está um resumo sobre os tipos de solução, os tipos de sistema, né, dependendo da solução. E aí a gente tem os sistemas possíveis e determinados, que possuem, então, uma única solução, que foi aquele caso que nós já comentamos, onde o número de incógnitas é igual ao número de equações. Existe também sistema possível e indeterminado, possui infinitas soluções, e os sistemas impossíveis, que não possuem solução. Tá? Nós vamos trabalhar na análise de circuitos com esse caso, esse primeiro caso mesmo. Todas as nossas soluções vão cair nesse primeiro caso, tudo bem? Bom, para falar um pouco sobre resolução de equações usando o MATLAB, eu vou usar essa referência do professor Anísio, que compartilhou conosco, um resumo sobre o uso de álgebra linear, o sistema escrito de forma matricial, para resolução de sistema de circuitos, análise de circuitos, e aí ele faz, nesse material, uma introdução, que foi o que nós acabamos de conversar, sobre como nós podemos representar um sistema linear através da forma matricial, através de uma multiplicação de matrizes, e aí ele dá alguns exemplos. E aí, um tópico que nós vamos focar é essa parte de resolução de circuitos usando álgebra linear. Aí, se vocês observarem, ele faz aqui uma análise nodal desse circuito, que é o que nós já aprendemos a fazer, e ele dá um exemplo de como construir passo a passo a matriz, o sistema, usando esse formato matricial. E aí aqui, olha, ele mostra como que nós escrevemos resumidamente o sistema através dessa representação de multiplicação de matrizes. E ele mostra, então, aqui, ó, a matriz A sendo a matriz dos coeficientes, a matriz X, a matriz das variáveis, das incógnitas, e a matriz B, a matriz dos coeficientes independentes. Ele destaca, portanto, que a solução que nós vamos buscar é os resultados, os valores de X, e X pode ser escrito também usando uma expressão matricial, como a matriz inversa da matriz A vezes a matriz B. Então, isso aqui é uma forma de escrever quem é a matriz de solução X. Por que ele faz isso? Porque é isso que o MATLAB vai entender. E é assim que a gente vai, através dessa representação, que a gente vai implementar o código no MATLAB. Bom, nesse primeiro tópico de resolução de um circuito, o professor Anísio ele não define um nó de referência, como a referência de 0 volts, o terra, e aí ele vai mostrar a consequência disso na resolução do sistema de equações, ok? Mas mais na sequência aqui, ele mostra nessa referência uma solução, o que acontece com a solução quando nós definimos o nó 4 como nó terra. Então, ele faz com que o V4 seja igual a 0. E aí substitui simplesmente naquele sistema anterior o valor de V4 sendo igual a 0. Aí ele cai, ele termina em um sistema de três incógnitas, V1, V2 e V3, ok?
Então, são a consequência ou o efeito de aterrar o circuito, considerar ou definir um nó como sendo o nó de referência. Então, ele mostra a implementação no MATLAB para a resolução desse circuito. Então, o que nós temos aqui é uma definição das variáveis. Ele diz, então, quem são os valores de R1, R2 e R3. Depois, ele implementa a matriz A em função desses resistores. E aí, a matriz B vai ser essa matriz com os valores, no caso, das fontes de tensão que nós vemos aqui, de 10 e 9 volts. Tudo bem? E aí, ele escreve também quem é a matriz B. Antes aqui, é preciso definir os valores de VAA e VCC. Tudo bem? Bom, para que o MATLAB resolva esse sistema, é preciso escrever essa sintaxe aqui, mostrando a representação que nós vimos anteriormente, que é essa representação de x aqui. X sendo o inverso da matriz A vezes B, ok? Então, é essa sintaxe que nós temos que utilizar para que o MATLAB calcule a matriz X de solução. Para esse caso do sistema aterrado no ponto 4, no nó 4, a solução encontrada foi a matriz X de 3 componentes, 3 linhas, e aí a gente vê que esses valores são os resultados para V1, V2 e V3, ok? E a gente vê, então, que quando a gente aterra o circuito, nós temos um sistema determinado. E a gente consegue achar uma única solução para as nossas equações. Então, recapitulando aqui, foram definidas as variáveis do sistema, do circuito, foram dados os valores dos R's, das resistências, foi definida a matriz A dos coeficientes, a matriz B dos coeficientes independentes, e aí foi encontrada a matriz X das incógnitas, que são os potenciais desconhecidos. Voltando então ao nosso exemplo, eu queria mostrar como organizar esse sistema de maneira a escrevê-lo usando a forma matricial que nós estudamos e que será necessária para a implementação do código. Então, o próximo passo aqui é reorganizar as expressões. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, para a primeira equação, equação 1, que é essa primeira, a gente teria um V1 igual a 110. E aí, eu aproveitei para escrever que os outros coeficientes que multiplicam V2, V3 e V4 são iguais a zero nessa primeira equação, para ficar mais explícito. Então, 1 vezes V1 mais 0 V2 mais 0 V3 mais 0 V4 igual a 110. Tudo bem? Na segunda equação, o que eu fiz foi separar esses termos. Então, aqui nesse primeiro termo, por exemplo, eu separei entre V1 sobre R1 menos V2 sobre R1. E assim por diante. Aqui virou V3 sobre R3 menos V2 sobre R3 igual a V4 sobre R2. Ainda reorganizando, eu passei esse termo que estava do outro lado da equação para o lado esquerdo. Tudo bem? E aí, eu coloquei V1 em evidência, achei o coeficiente, que era somente 1 sobre R1, coloquei o V2 em evidência, e aí a gente tinha o menos R1, menos 1 sobre R1, menos 1 sobre R2. Para o V3, o coeficiente é 1 sobre R3, e para o V4, menos 1 sobre R2, porque a gente passou para o outro lado da equação. Então, a gente explicitou os 4 coeficientes das 4 incógnitas. Eu vou continuar aqui para a expressão 3, para a equação 3. A gente tem menos V3 sobre R2, V3 menos V2 sobre R3. O
que eu vou fazer é, então, passar esse termo para o outro lado e explicitar os coeficientes novamente. Então, eu vou ter um V3 sobre R4, que vai continuar aqui. Vou ter um menos V3 sobre R3 passando para lá. E um mais V2 sobre R3. Isso tudo igual a zero. Aqui eu vou explicitar o nosso V1, o coeficiente é zero, não aparece o V1 aqui. O V2, o coeficiente vai ser 1 sobre R3. Então, 1 sobre R3 vezes V2. E o coeficiente de V3, eu vou colocar assim, menos 1 sobre R4, menos 1 sobre R3. Isso aqui multiplicando, então, o meu V3. E o V4 também tem o coeficiente igual a zero. Então, 0 vezes V4 igual a zero. Então, o coeficiente independente também é zero nessa terceira equação, ok? A equação é igual, está sendo igualada aqui a zero. Para a última equação, o que nós temos é um V2 menos V4 igual a 190. Então, a gente vê aqui que os coeficientes para V1 e V3 são iguais a zero. E aí, a gente pode escrever isso também para facilitar a nossa visualização da matriz. Então, nós temos aqui que na equação 4, V2 menos V4 é igual a 190. E aí, a gente pode escrever 0V1 mais 1 vezes V2 mais 0 vezes V3 menos 1 vezes V4 igual a 190. Nesse caso, o coeficiente independente é o 190. De posse, então, dessas expressões reorganizadas e com os coeficientes explicitados, a gente pode fazer a representação matricial. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai escrever do jeito que nós aprendemos as matrizes de coeficientes. Então, a primeira matriz de coeficiente é a matriz A, e aí eu vou escrever o seguinte. Na primeira linha da minha matriz, a gente vai ter, então, os coeficientes da primeira equação. Então, eu vou colocar aqui 1, o 0, 0 e 0. Ok? Essa é a primeira linha da matriz A de coeficientes. Na segunda linha, a gente vai ter esse coeficiente que é 0, esse aqui que é 1 sobre R3. Ah, desculpa. Estou olhando a equação 3. A equação 2 vai nos dar a segunda linha da matriz. Então, é 1 sobre R1. Aqui vai ser menos 1 R1, menos 1 R3. O terceiro coeficiente, 1 sobre R3. E o quarto coeficiente, menos 1 sobre R2. A terceira equação vai nos fornecer o coeficiente 0. Aqui, coeficiente 1 sobre R3. Aqui, menos 1 R4, menos 1 R3. E, por fim, coeficiente 0. Na última linha nós teremos 0, 1, 0, menos 1. Então, 0, 1, 0, menos 1. Eu vou acomodar aqui só para a gente
conseguir visualizar bem as colunas e identificar os nossos coeficientes, ok? Então, aqui a gente achou a matriz de coeficientes, que é a nossa matriz A, certo? A partir dela, então, a gente pode já implementar no MATLAB, como a gente vai ver mais pra frente. Então, lembrando só que cada coluna é referente a uma variável. A gente pode colocá-las aqui para não esquecer. Tudo bem? O que nós temos, então, na sequência, é a nossa matriz de incógnitas ou variáveis. Então, nossas variáveis são V1, V2, V3 e V4. E, por fim, a matriz de coeficientes independentes, que a gente pode completar observando as nossas equações. Então, o primeiro é 110, o segundo coeficiente é 0, o terceiro é 0 e o último é 190. Então, 0 e 190. E aí, a gente encontrou a representação da matriz A. Aqui é a matriz X e aqui a nossa matriz B. Através disso aqui, a gente pode usar o código no MATLAB, como eu vou mostrar em seguida. Mostrando, então, a implementação no MATLAB, eu defini os dados do circuito, as variáveis resistência e os valores das fontes de tensão. E implementei aqui na sequência as matrizes. Matriz A. Então, aqui eu tenho a primeira linha, com os coeficientes 1, 0, 0 e 0, como a gente já tinha escrito. Os coeficientes da segunda linha, também conforme a gente tinha organizado. Terceira linha e a quarta linha. E a matriz B de coeficientes independentes é o VA, 0, 0 e VB. E aí, eu somente escrevo essa sintaxe para que o MATLAB calcule os valores de x, ou seja, a matriz x, que é a matriz solução. Se eu pedir para rodar aqui o meu programa, o meu código, o MATLAB me fornece a matriz x. E aí a gente tem os valores dos potenciais que a gente queria: V1, V2, V3 e V4. Portanto, a gente pode escrever aqui a nossa solução. Então, encontrado foi V1 igual a 110, como nós já sabíamos. O V2, 140 volts. V3 igual a 80 volts. E o V4 igual a menos 50 volts. E aí, a partir desses potenciais, a gente pode voltar aqui nas expressões das correntes e das quedas de tensão nos resistores para encontrar o que nós buscávamos com a nossa análise de circuitos. Se vocês virem aqui no MATLAB também, vocês podem enxergar os valores, né, da matriz A, da matriz B que a gente introduziu no código. Tudo bem? Então, é uma maneira simples e direta e rápida de encontrar soluções dos nossos sistemas lineares através de uma ferramenta computacional. Então, é isso e até a próxima.